Boas, para este vídeo eu decidi ler mais um pequeno texto da obra Liberdade e os Escravos, como podem ver, na minha autoria. Um pequeno texto que eu considero pertinente para pôr a pensar. Para pôr a pensar acerca daquelas questões que eu costumo abordar no meu trabalho, que é a verdade, a ilusão, o comprometimento, a escolha e a questão da escravidão humana inconsciente. Então eu passo a ler. A ilusão é uma perspectiva inocente diante o que não existe, mas acreditando-se que existe. Comprometer-se com a ilusão é comprometer-se com a condição de escravo. Queres ser livre? Escolhe a verdade. Escolhe a realidade. Doa o que doer. Desilude-te. E poderás comprometer-te com a liberdade. Como é que eu posso explicar mais ou menos isto? Que há coisas que eu gosto de deixar em aberto para pôr as pessoas a pensar na alteridade. Que às vezes as pessoas leem um texto e veem lá algo e podem ver lá algo muito melhor do que aquilo que uma pessoa a priori tinha ou colocou tanto no texto como a intenção. Mas a grande questão aqui é a questão da verdade e da ilusão. Eu posso pegar neste pequeno texto, claro que isto aqui tem coisas denotativas e conotativas, e abordar a questão da ilusão e a questão da verdade, como a questão da... Por exemplo, o que é muito mais fácil para o nosso ego? A vitimização. Neste caso, a vitimização é a questão de... Porque o escravo vitimiza-se, é importante ter a noção. O escravo, dentro deste enquadramento intelectual, que é a escravidão que acontece dentro para fora. Ou o escravo enquanto responsável diante da própria escravidão. Este é o enquadramento. Lembrar às pessoas que às vezes há escolhas que fazem que as reduzem à condição de escravas, porque não querem usar a capacidade que têm para pensar, para refletir, para questionar, para colocar em causa. E assim mergulham em arquétipos socioculturais decadentes sem se aperceberem, mas têm o poder para transformar isso. Então, neste caso, relativamente à síndrome da vitimização, o escravo é aquele que se torna escravo. E é mais fácil eu criar a ilusão de que tudo o que acontece na minha vida é da culpa dos outros. Isto é uma forma de se pensar a dicotomia verdade e ilusão. E este mais fácil acaba por se tornar o mais difícil. Este mais confortável acaba por se tornar o mais difícil. Mais confortável e mais fácil, entre aspas. Que é, se eu culpo toda a gente, tudo o que está à minha volta, por tudo aquilo que acontece na minha vida, eu no fundo abdico tanto da responsabilidade que eu tenho relativamente às consequências das minhas escolhas, como também abdico da liberdade e do poder que eu tenho para transformar a situação em que me encontro. Porque se eu passar a vida toda, por exemplo, a responsabilizar e culpar, que ainda pior ainda, porque uma coisa é a responsabilidade, outra coisa é a culpa. Se eu passar a vida toda a culpar tudo o que está à minha volta, todas as pessoas, pelo estado em que se encontra a minha vida, eu estou a tornar-me um escravo tanto dessa decadência como do poder que os outros têm ou não têm para mudar a minha vida. E eles poderão não querer fazer nada nesse sentido. Eu estou a tornar-me escravo de uma síndrome que é da minha responsabilidade, porque eu tenho o poder para transformar isso. Quando eu abdico da responsabilidade que eu tenho relativamente às coisas que acontecem na minha vida, por exemplo, eu não abdico apenas da responsabilidade, eu abdico da liberdade que já me é inerente. E esta é uma. E o que é que me faz vitimizar? A síndrome da vitimização. É uma ilusão inconsciente porque é mais fácil e confortável culpar tudo e todos que estão à minha volta pelo estado em que se encontra a minha vida. Não querendo fazer uma reflexão, uma desconstrução relativamente ao poder, às escolhas que eu realizei e realizo que me colocaram na situação em que eu me encontro. Porque há questões que eu posso perfeitamente mudar na minha vida. Mas se eu criar a ilusão de que é tudo a culpa dos outros, eu vou ser a pessoa que mais irá sofrer com isso. E tornar-me-ei um escravo de uma ideia e de uma vitimização, neste caso, ou de arquétipos socioculturais, porque muitas vezes a sociedade, no sentido geral, não ensina e não passa o testemunho, a mensagem, seja o que for, de que nós precisamos responsabilizar profundamente acerca da nossa vida. Porque o que é mais fácil quando uma pessoa acontece alguma coisa na sua vida é culpar os políticos, culpar os outros, culpar os pais, culpar os familiares, culpar tudo o que está à sua volta, menos assumir responsabilidades.
mais uma das coisas que eu acho seria fundamental ensinar nas instituições de ensino no sentido geral. Uh, Até a questão da dependência emocional. A questão de o outro será o responsável pela minha felicidade e ou infelicidade. Esta ilusão de que o outro será absolutamente o responsável pela minha felicidade e ou infelicidade também é uma ilusão profundamente egóica e a ilusão da vítima. Que esta obra, A Liberdade dos Escravos, no sentido geral, pretende contrariar. O fundamental, a grande mensagem que eu quero passar com esta obra, A Liberdade dos Escravos, não, o grande objetivo e a grande missão não é julgamentos e moralismos. Não, é potenciar a reflexão, incentivar a liberdade, a autolibertação, a autoconsciência, a felicidade até. Porque não é de todo o objetivo julgamentos e moralismo, tem a ver com isso. Quem interpretar isso, no meu entender, poderá estar muito ao lado. A minha grande vontade é incentivar a felicidade, a autoconsciência. E para uma pessoa poder ser feliz, autoconsciente e até afirmar-se filosoficamente, amar a sabedoria, no sentido de ter uma relação com a verdade e com a realidade mais saudável, a pessoa precisa de fazer uso do poder que tem e responsabilizar-se pela própria liberdade, liberdade intelectual, por exemplo. E incentivar a si mesmo e trabalhar a questão intrínseca fundamental até para a dimensão intelectual, que é a independência emocional. Porque se uma pessoa tiver um profundo medo de pensar de forma diferente, colocar em causa profundamente, porque tem medo de ser rejeitado pelos outros, porque pensar diferente e porque pensa diferente é diferente e tem medo que a sua pessoalidade seja rejeitada pelos outros, uma pessoa que tem estas fobias, estas dependências emocionais, sempre a tentar satisfazer as expectativas que os outros tenham de si, condicionará profundamente a sua liberdade intelectual. E se eu falo em liberdade intelectual, eu falo em liberdade. E essa liberdade é abordada nesta obra, A Liberdade dos Escravos. Porque a nossa dimensão emocional, se não estiver bem resolvida, ela condicionará profundamente a nossa dimensão intelectual. E depois é mais fácil uma pessoa comprometer-se com a ilusão do que comprometer-se com a liberdade. Por muito estranho que possa parecer, porque a pessoa já de uma maneira ou de outra lá nasce livre porque tem um princípio livre, é uma questão anímica até, uma grande parte da nossa liberdade é uma questão de escolha. Porque uma pessoa, por exemplo, que está sempre a tentar satisfazer as expectativas que os outros têm de si, por exemplo, uma pessoa mata a própria liberdade. Ela continua a existir, um princípio livre, uma pessoa pode fazer mudanças nesse sentido. Mas é uma liberdade muito condicionada, porque às vezes uma pessoa só pensa a liberdade, a questão da liberdade, no sentido político, jurídico, relativo ao direito, que é a liberdade de expressão. E não percebe que é uma liberdade que, de forma estranha de pensar, acontece de fora para dentro. Não acontece num brote de dentro da individualidade. E uma pessoa esquece com muita frequência da liberdade que acontece de dentro para fora. A verdadeira liberdade. Aquela que eu escolho a partir de mim, a partir daquilo que eu sinto, a partir daquilo que eu penso, a partir daquilo que acredito. Em que eu realizo escolhas livremente. Uma liberdade que acontece de dentro para fora. Em que eu resolvo os meus medos, eu resolvo as minhas fobias, as minhas dependências emocionais. Em que eu deixo de escolher a partir dos outros e passo a escolher a partir de mim. Em que eu coloco em causa, eu penso, repenso, eu não sigo arquétipos socioculturais só porque sim. Eu coloco em causa, eu penso, vale a pena seguir isto? É correto fazer isto? Esta tradição existe. Será que tem de continuar a existir? Ou será que eu tenho de seguir esta tradição só porque é tradição? Será que eu tenho de seguir esta convenção, estes sigilos, estas autoridades só porque sim? Ou devo colocar em causa? E este dever hermenêutico de interpretar, este dever que eu tenho, um dever individual, de afirmar-me livremente de dentro para fora, é da minha responsabilidade. Portanto, pensar a questão da liberdade, pensar a questão da responsabilidade, pensar a questão do poder individual para transformar a própria vida, para escolher, tem de se pensar sempre em conjunto e em correlação. Por isso é que é mais fácil ser escravo. É mais fácil fazer aquilo que os outros dizem. É mais difícil ser livre. É mais desconfortável ser livre dentro deste enquadramento intelectual. Eu não estou a falar na escravidão que poderá ainda existir, em que pessoas escravizam outras pessoas com o trabalho delas e que não querem pagar e rejeitam a dignidade delas ou menosprezam a dignidade delas. Eu não estou a falar deste tipo de escravidão. Eu estou a falar numa outra escravidão, aquela que acontece dentro para fora. Aquela em que a pessoa tem uma profunda responsabilidade relativamente a ela. E usa a palavra escravidão, a escravatura, ou seja, escravo, porque são palavras fortes que põem a pensar. É isso que eu quero pôr a pensar. Porque o mais importante do meu trabalho é potenciar a consciência e a felicidade das outras pessoas. Este é o meu grande objetivo. Consciência e felicidade. Entre outras coisas, não, está tudo relacionado.
Mas para se incentivar a questão da liberdade é preciso matar a vítima, matar a síndrome de vitimização. Aquela síndrome que a pessoa, qualquer coisa é culpa dos outros. A pessoa nunca assume responsabilidade de nada, qualquer coisa é culpa dos outros. E por muito estranho possa parecer, são milhares, milhões de pessoas a viver dessa maneira. Porque às vezes é um testemunho que se passa de família em família. Uma pessoa sempre a queixar-se, sempre a vitimizar-se, a culpa é sempre dos outros, a pessoa nunca assume responsabilidade. E como não assume a responsabilidade, não pode, abdica do poder que tem para transformar a sua vida e até para fazer uso da sua liberdade intelectual. E isso é decadente, é um espetáculo decadente. E cada um é responsável por contrariar essa tendência egóica, até arquetipal, arquetípica, inconsciente. Temos de transformar isso. Temos de mudar profundamente a nossa forma de ver a vida e a realidade no sentido geral, do meu entender. E acho que a filosofia tem um papel muito importante. A filosofia, a ciência no sentido geral, e sempre uma pessoa pensa em espiritualidade, eu acho que não se pode mais separar, no meu entender, a espiritualidade da filosofia e da ciência. Não podemos mais virar esotéricos fanáticos, espiritualistas fanáticos que vão contra tudo e contra todos, ou contra tudo que tenha a ver com a filosofia e a ciência e perdem todos os critérios da racionalidade. Eu acho que cada vez mais uma pessoa precisa de, quando quer ser espiritualista, precisa de filosofia e de ciência. E claro que há sempre coisas que a espiritualidade, e já foi provada até assim, já foi provada, isso aí uma pessoa que procura encontra facilmente, coisas em que a espiritualidade incentivou o desenvolvimento científico e filosófico, coisas em que a filosofia e a ciência potenciaram o desenvolvimento da espiritualidade ou denunciaram as incongruências de determinadas formas de espiritualidade. Claro que isto é muito relativo e cada caso é um caso, mas acho que devemos incentivar a nós mesmos a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais. Esta é uma trilogia que eu faço muito apelo. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/FilipeFerreCalhau e sejam felizes. Cumprimentos filosóficos.